Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, interessa ao São Paulo? Hora de falar sobre os mais jovens ganhando espaço no time principal do São Paulo. Que história é essa de que o São Paulo pediu 200 milhões de reais para a venda dos name rights de seu estádio? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual a chance de Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, de 26 anos de idade, virar reforço do São Paulo? A especulação ganhou bastante força nos últimos dias, com a notícia de que o tricolor buscou informações a respeito do atleta. Conheço bem o Patrick, jogador formado na Lusa, já há bastante tempo no Novo Horizontino. A pedida do clube, que é finalista do Campeonato Paulista, é de 1,5 milhão de euros para negociá-lo. A gente está falando de mais ou menos 9 milhões e 100 mil reais. Nenhuma chance de empréstimo ou de um valor abaixo dessas cifras. Caso contrário, o Novo Horizontino permanece com seu defensor. E é por causa das condições exigidas pelo Novo Horizontino que dá para descartar que o São Paulo contrate o Patrick. Se você leu, ouviu ou escutou que pode haver um negócio, a chance hoje é zero. São Paulo garante que nem busca nesse momento zagueiro e volante, apesar das saídas do Ferrarese e do Alisson. Não descarta que possa pintar alguém até 27 de março, quando a janela de transferência se encerra. Mas naquele mesmo padrão que vem utilizando quando das 5 primeiras contratações de 2026. Atletas que cheguem sem custo. Se houver a necessidade de compra dos direitos econômicos, como no caso do Patrick, o São Paulo assegura não ter capacidade financeira. Importante registrar que o Patrick também foi especulado no Internacional, no Atlético Mineiro, no Santos, entre outros. Mas, nesse momento, seus empresários trabalham em busca de propostas do exterior. Hora de falar sobre os mais jovens no São Paulo. Você pode escrever aí. A ideia da diretoria tricolor é permitir que atletas que fazem sucesso no Sub-20 sejam mais presentes no time principal. E eu vou explicar a história. Nos últimos dias, o São Paulo negociou Ferrarese com o Botafogo e Alisson com o Fluminense. Ambos foram por empréstimo. E eu perguntei para um dirigente do São Paulo durante uma live se existia alguma chance de reposição dessas saídas. O dirigente afirmou que por hora não há intenção do São Paulo em contratar, com a lembrança de que a janela de inscrições se encerra em 27 de março. Qual é a ideia do departamento de futebol? Permitir que atletas da base sejam experimentados nos próximos dias. Se eles performarem bem, o São Paulo não vai contratar. Caso contrário, e perceba-se a necessidade iminente da contratação de alguém, o São Paulo vai fazer força nos últimos dias para trazer contratações. Em relação à zaga, que perdeu o Ferrarese, hoje o tricolor tem 5 atletas no time principal: Arboleda, Sabino, Alan Franco, Dória e Tolói. Queria contar que o Isaac de 19 anos de idade, autor de 3 gols na Copa São Paulo de Juniores, e Osório, também 19 anos, eles formaram dupla na Copa São Paulo. Esses dois jogadores vão passar a ter mais experiências no time principal. A ideia é entender se eles já estão prontos para se juntarem aos outros 5, para que o São Paulo não precise contratar atletas. Em relação à função de volante, há uma curiosidade especial em relação a Matheus Ferreira, jogador de 20 anos de idade, contratado no ano passado do Vasco da Gama, 10 partidas pelas seleções de base ao longo da sua carreira. Também performou bem na Copa São Paulo de Juniores e deve ganhar mais minutos e protagonismo no time principal. Existe também uma torcida para que o Negruti enfim corresponda, jogador sempre muito badalado desde os tempos da base, mas que no profissional ainda não conseguiu se encontrar. O São Paulo cogita trocar o nome de seu estádio. Vale a lembrança de que o contrato com a Mondelez, empresa responsável pelo bis, se encerra em dezembro desse ano e as tratativas ainda não começaram. O pessoal do UOL informou que a Mondelez não tem a intenção de permanecer. Contrato atual de 25 milhões de reais por ano, um vínculo de 3 temporadas. Antes de gravar o vídeo, procurei pessoas do São Paulo, 2, e ambas asseguraram que não dá para cravar a saída da Mondelez. Mas existe uma outra especulação, de que a BYD, construtora de carros chinesa, carros elétricos, estaria disposta a adquirir os name rights do estádio do São Paulo. A pedida do tricolor, 175 milhões de reais por um vínculo de 5 temporadas. O São Paulo sairia de 25 milhões de reais por ano para 35 milhões de reais anuais. De fato, existiu uma conversa no fim do ano passado, ainda na era Júlio Casares, mas a conversa não avançou absolutamente nada. Nem chegaram a discutir cifras. Foi uma primeira conversa para apresentar as intenções, condições, enfim, não houve avanços e dentro do São Paulo não existe nenhuma perspectiva de que o negócio possa ser fechado. Esse é um assunto que vai
ser melhor digerido e entendido ao longo da temporada, diante das propostas que possam aparecer. O desempenho do time dentro de campo também ajuda bastante ou atrapalha, dependendo das circunstâncias. Você, que nome gostaria de ter no estádio do São Paulo? Só para completar, Morumbis poderia ser trocado por Morumbid, caso a BYD fosse a nova proprietária dos name rights. A gente se encontra assim que surgir notícia, tem live a partir das 7 da noite. Tchau. Nicola, fala sobre os name rights do São Paulo. João Pedro Souza. João, o contrato com a Mondelez, que é responsável pelo BIS, ela se encerra em dezembro, tá? O UOL publicou que dificilmente vai haver renovação. Os escândalos todos envolvendo camarotes e tudo mais, isso pesou na decisão da Mondelez. Eu entrei em contato com uma pessoa do São Paulo que toca esse tipo de assunto e a pessoa se mostrou surpresa. Ela disse que não recebeu em momento algum esse feedback da Mondelez. A gente fica só até dezembro e não tem mais interesse. Mas em paralelo a isso, no fim do ano passado, ainda na gestão Júlio Casares, houve uma reunião com o pessoal da BYD, que é a montadora de carros elétricos chinesa, né? A BYD quis conversar com o São Paulo para estabelecer um início de tratativas. Não se chegou a falar em valor, pelo menos de acordo com a minha apuração. O pessoal do UOL tem outra notícia e chegou a publicar que a pedida do São Paulo é de 175 milhões de reais num contrato de 5 anos. Ou seja, o São Paulo saltaria de 25 milhões de reais por ano com a Mondelez para 35 milhões de reais por ano. Mas que as conversas deram uma bela esfriada. Tá? Vê com alguém no São Paulo se o Matheus Ferreira, volante da base, vai ser usado e qual o valor da multa dele. A saída do Douglas Schwartzman fez com que... deixa eu ver se o Biasotto, boa noite. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo. Tudo bem por aí? Vamos ver se o Biasotto conta alguma coisa. Deixa eu já escrever, quer ver? Matheus Ferreira. Você sabe se há algum planejamento do São Paulo para a utilização Matheus Ferreira no elenco principal? E a multa, se perguntou? E qual o valor da multa dele? Só para lembrar que ontem, durante a live, vocês perguntaram se existia alguma chance de reposição para saídas do Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e do Alisson, emprestado ao Fluminense, e o que eu ouvi de um dirigente do São Paulo é de que não vai haver, nesse momento, nenhum movimento. Se o São Paulo entender daqui até 27 de março, quando se encerrar a janela, que há necessidade de contratar alguém para essas posições, aí sim o São Paulo pode rever esse conceito. Mas, por enquanto, não há essa intenção, tá bom? É verdade que o René Crespo ainda quer mais um volante, sim. E a diretoria não quer dar para ele, tem que contratar porque a temporada é longa. Severino, é verdade. Contei no vídeo de hoje cedo, né? Estava explicando a apuração de ontem da live, de que o São Paulo não entende que hoje vai repor as saídas do Alisson e do Ferrarese, mas que nos bastidores o Crespo tem batido na tecla de que há necessidade de pelo menos mais um volante. Quais as novidades do meu tricolor? Já falei sobre a BYD. Em relação a reforços, não vai haver reforços, pelo menos nesse momento, a menos que surja uma oportunidade de mercado. O São Paulo, inclusive, ainda pensa e busca interessados em alguns atletas. O fato de ter 4 laterais é algo que causa incômodo. São Paulo tem o Lucas Amon, que é titular absoluto, o Moreira, que voltou de empréstimo do Porto, além do Mike e do Cedric. O Moreira não pode ser negociado com clubes brasileiros, porque ele não disputou o estadual. O Cedric e o Mike têm essa oportunidade, tá bom? William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. Procede a informação de que o São Paulo está monitorando o zagueiro Jaci do Curitiba. Cara, vamos só para entender como é que funcionaria o preço do Jaci. Porque se tiver que comprar, você esquece. Não tem a mínima chance de haver investimento. O São Paulo não pode gastar dinheiro. Todos os 5 reforços do São Paulo na temporada foram sem custo. O Jaci hoje tem 28 anos de idade, titular absoluto do Coxa, contrato até dezembro de 28. Pode esquecer, porque o Curitiba só vai liberar o jogador, obviamente, se tiver uma compensação financeira, né? Estava até fazendo uma matéria sobre os primeiros 60 dias do Marcelo Paes no Corinthians, né? O Marcelo Paes
gastou só 1.800.000 reais com reforços, com todos os 8 jogadores que chegaram. O único que teve custo foi o Matheus Pereira, empréstimo de 1.800.000 reais junto ao Fortaleza. Os outros 7 chegaram de graça. E é por causa desse investimento que o Corinthians não se juntou a Chapecoense e São Paulo como os clubes que menos gastaram entre os 20 da Série A. A Chape e o São Paulo contrataram jogadores mais a custo zero, tá? E qual é a verdade que o São Paulo está monitorando o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino? Chance nenhuma, Severino. Também por conta dessa questão, a necessidade de investimento de 1,5 milhão de euros. Vamos lá. O Marinacks negociou com o São Paulo. Ele aportaria dinheiro na base do São Paulo. Mas o São Paulo, para que o Marinacks pudesse virar sócio da SAF do São Paulo, o São Paulo precisaria mudar o estatuto do clube. Porque não há no estatuto do São Paulo a disposição, a legalidade para que alguém vire um investidor. E o São Paulo percebeu que não tinha a menor chance disso ser aprovado no Conselho Deliberativo. Tanto que o assunto acabou morrendo, porque o São Paulo sabia que se levasse esse assunto para o Conselho, o assunto seria vetado, e aí ficaria uma situação extremamente delicada, tá bom? Boa noite, Nicole. O Lucas Moura renova com o São Paulo. Ô, Cleonice, não há nenhum motivo para o São Paulo acelerar esse processo de renovação do contrato do Lucas Moura. Só para lembrar, né? O cara que na temporada passada quase não jogou, na temporada atual tem mostrado melhor rendimento, parou de sentir dores, mas o São Paulo só pode pensar em renovar com ele depois que ele se mostrar mais confiável por mais tempo, né? Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor respondeu se haverá reposição para saídas de Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e Alisson, repassado por empréstimo até dezembro pro Fluminense. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente tricolor para saber, vocês estão no mercado? Ainda pode chegar um zagueiro e um volante? Com a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que atuam no exterior fechou na última terça-feira, mas os times ainda podem registrar novos reforços que tenham disputado campeonatos estaduais até 27 de março. Resposta do dirigente do São Paulo é certeira. Abre aspas, nesse momento não haverá reposição para esses atletas. Ou seja, o São Paulo descarta a contratação de jogadores. A menos que se perceba nos próximos dias a necessidade de ter mais um zagueiro ou um volante, o São Paulo não deve fazer movimentos nesse sentido. Quero contar uma informação, mais uma de bastidor. Hernan Crespo anda incomodado com a falta de volantes. Ele acha que há necessidade da contratação de mais um atleta para esse setor. Embora ele já não fizesse questão de utilizar o Alisson há bastante tempo. Alisson que só foi relacionado para uma partida do São Paulo na atual temporada. A diretoria do São Paulo, se fazendo valer daquela máxima de que não pode gastar dinheiro, só vai contratar se for algo extremamente emergencial. Você, torcedor do São Paulo, entende que há necessidade de trazer mais um zagueiro, um volante ou qual outra posição? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?